Hi guys, quick pronunciation test. Como você pronuncia esses três verbos aqui no passado? A pronúncia certa é danced, studied and visited. Se você pronunciou eles de qualquer outra forma, como por exemplo danced, studied and visited, que são pronúncias bem comuns para o brasileiro que está aprendendo inglês, você está cometendo um erro muito comum e muito cometido, inclusive, por falantes de nível avançado. E hoje eu vou te dar uma dica para poder identificar qual dessas três pronúncias usar e como melhorar muito a sua pronúncia. Ficou curioso? Cola comigo. Bem, como todo falante de português, eu também tenho aquela necessidade forte dentro de mim de querer pronunciar cada letra na palavra. É uma característica do português, mas no inglês é muito comum que várias letras nem sequer sejam pronunciadas ou que sejam pronunciadas com sons diferentes. O ED não é diferente disso, e ele tem três possíveis pronúncias. Mas antes de eu explicar como elas funcionam, eu queria explicar uma curiosidade para vocês. Para poder explicar muito bem o que eu quero explicar para vocês hoje, eu vou usar o alfabeto fonético internacional, que é um conjunto de símbolos que representam sons. A gente vai focar em sons existentes na língua inglesa. Muitos são parecidos com os da língua portuguesa ou existem também. Vamos lá, eu vou colocar duas colunas de consoantes aqui. Eu quero que vocês reparem na primeira linha das duas colunas. Vocês já repararam que tanto no português quanto no inglês, a letra T, o som de T e o som de D, que estão aqui na primeira linha das duas colunas, são pronunciados meio que da mesma forma na boca? Tanto T quanto D são pronunciados da seguinte forma: nós encostamos a pontinha da língua ali no nosso alvéolo, que é a parte dura do céu da boca, logo atrás dos dentes, seguramos o ar ali e aí soltamos a língua de uma vez, produzindo o som do T ou do D. Todos os sons que estão aqui um do lado do outro na tabela são sons que são produzidos da mesma forma dentro da boca, ou seja, as mesmas partes da boca se encostam para poder gerar esse som. No entanto, existe uma diferença entre eles. É claro, o T e o D são feitos na mesma parte da boca, do mesmo jeito, mas quando eu escuto tá e dá, eu consigo ouvir a diferença. Por quê? Essas duas colunas aqui representam duas categorias de som de consoante que nós temos na língua portuguesa e na língua inglesa, que são as consoantes surdas e consoantes sonoras. Consoantes surdas são consoantes que não usam vibrações, ou seja, não usam as nossas pregas vocais, enquanto consoantes sonoras são aquelas que usam a vibração das nossas pregas vocais. Para ilustrar isso muito bem e te ajudar a identificar quando você está lidando com uma consoante sonora ou com uma consoante surda, eu vou te ensinar um macetezinho. Para isso, nós vamos usar a segunda linha da tabela, o som S e Z, ou seja, S e Z. Eu gostaria que você tentasse aí na sua casa. Coloque a sua mão sobre a sua garganta e pronuncie o som do S. E depois pronuncie o som do Z. S, Z. E ao fazer isso, você vai perceber que ao produzir o som do Z, há vibração ali na sua mão, na garganta. Enquanto ao produzir o som do S, não há vibração. Todas as consoantes que não têm vibração, ou seja, não usam as pregas vocais, são as consoantes que chamamos de surdas. E todas as consoantes que usam as pregas vocais, gerando vibração, são as consoantes que nós chamamos de sonoras. Como você já deve ter percebido sozinho, todos os sons da coluna do som T são sons surdos, enquanto todos os sons da coluna do som D são sonoros. Eu já deixei a tabelinha aqui para você poder decorar quais são quais, mas se você quiser, você pode fazer o teste da garganta para descobrir qual é qual e ajudar já a decorar um pouquinho. Caso você tenha ficado curioso em relação aos símbolos do alfabeto fonético internacional, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo explicando um pouquinho sobre esses símbolos e onde cada um desses sons é pronunciado. Assim, você pode acessar o link e aprender um pouco mais sobre esses símbolos. Mas pra que toda essa aula de fonética e fonologia aqui, né? Antes de eu te explicar isso, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser encontrado por mais pessoas que querem aprender inglês. Eu só tô começando, mas em breve aqui vai ter muito material para te ajudar nos seus estudos. Mas voltando à pergunta, pra que saber tudo isso? Para saber entender bem como pronunciar o som do ED final nas palavras, é preciso que você já tenha internalizado bem essa diferença entre consoantes sonoras e consoantes surdas. E aí, tá pronto para a dica de ouro? Para deixar essa dica bem clara, eu vou usar três listinhas de verbos que eu vou colocar aqui do lado. Para começar, vamos usar essas duas aqui. Olhando para a primeira coluna, eu gostaria que você identificasse qual é o som que diretamente antecede, ou seja, que está logo atrás do ED final. Para facilitar para você, eu marquei a letra responsável por esse som em azul. Você consegue identificar o que esses sons têm em comum? Lembra da dica da mão na garganta? Todos os sons que estão marcados em azul ali na primeira coluna são sons surdos, ou seja, sons que não têm uso das pregas vocais, não têm vibração. Vamos repetir o mesmo exercício agora na segunda coluna. Você vai perceber que eu marquei todas as letras responsáveis pelo som anterior ao ED em vermelho. Me diz aí, o que todos esses sons têm em comum? Todos os sons ali são sons sonoros, ou seja, consoantes que têm vibração, uso das pregas vocais. Tá, e o que isso quer dizer? Como eu falei no comecinho do vídeo, o ED final tem três possíveis pronúncias, e o que vai definir qual delas você vai usar é justamente o som que antecede o ED em cada palavra.
Vamos voltar então para as nossas duas primeiras tabelas. Olhando para a primeira, a gente já identificou que o som que antecede o ED final é um som de consoante surda. Toda vez que nós tivermos um som de consoante surda antecedendo o ED final, isso quer dizer que o ED não será pronunciado como id, ele será pronunciado como se ele fosse um T. A gente remove o E e o D e coloca um sonzinho de T ali no final. Ou seja, as palavras na primeira coluna têm que ser pronunciadas da seguinte forma: walked, pushed, watched, hoped and shipped. O ED não é pronunciado, ele na verdade se transforma em um T. Agora, vamos dar uma olhada na segunda coluna. Na segunda coluna, a gente já percebeu que todas as consoantes que antecedem o ED são consoantes sonoras, ou seja, tem vibração. Isso quer dizer que nós vamos pronunciar o ED como se ele fosse um D. Novamente, a gente não pronuncia o E, apenas o D. Ou seja, as palavras na segunda coluna têm que ser pronunciadas da seguinte forma: assumed, bagged, planned, listened and considered. Agora, para concluir, lembra que eu falei que eram 3 listinhas? Vamos dar uma olhada na terceira. Nela, eu já marquei para você o som que antecede o ED na cor verde. E você vai facilmente reparar que é repetidamente o som do T ou do D que está antecedendo o ED final. Essa é a nossa terceira regrinha, e ela é a seguinte: ela diz que se o som que anteceder o ED for precisamente o som de um D ou de um T, o ED deverá ser pronunciado como id, e portanto, essas palavras têm que ser pronunciadas da seguinte forma: regretted, orbited, wanted, lended, needed and ended. Isso acontece porque se nós seguíssemos a regrinha das últimas duas colunas, nós geraríamos pronúncias cacofônicas. Por exemplo, como end termina com D, que é um som sonoro, o ED teria que ser pronunciado como D também. E aí nós teríamos 2 Ds no fim da palavra, ended, e isso é cacofônico. A mesma coisa aconteceria com o som de T. E essa regrinha final serve apenas para nós evitarmos essa cacofonia. Resumindo então, fica aqui essa colinha para vocês. Som surdo antes de ED, o ED vira um T. Som sonoro antes de ED, o ED vira um D. E se o som antes do ED for precisamente o som de um D ou um T, você pronunciará o ED como id. Eu já consigo até imaginar uma pergunta que vai aparecer aqui nos comentários, então eu já vou adiantar ela aqui. Mas e se o som que estiver antes do ED não for uma consoante exatamente, for um som de vogal? Por exemplo, o verbo play, no passado, played. Como eu vou pronunciar esse ED? Qual regra eu uso? Bem, aí fica fácil, porque se o som que está antecedendo o som do ED é um som de vogal, ele naturalmente já vibra, então ele vai seguir e vai cair na regra do D. Então, play, o ED será pronunciado como D. Played. Uau, bastante informação nessa aulinha, né? Mas fica calmo. A ideia da aula é só mostrar para você que dá sim para identificar qual é qual e que você consegue fazer isso sozinho. A listinha não é muito grande para decorar também. E com o tempo, eu tenho certeza que praticando isso com atenção, a sua pronúncia vai melhorar bastante. E aí, essa aula te ajudou? Você já sabia dessa questão de pronúncia ou foi novidade? Ficou alguma dúvida ou tem algum outro assunto de pronúncia que você gostaria de estudar aqui? Não se esquece de me contar nos comentários. Thank you and see you next time.